Ok. Então, vamos falar um pouquinho da classificação do OMS, como tinha adiantado, desordens potencialmente malignas da cavidade bucal e displasia oral, e já temos aí algumas evoluções interessantes que a gente vai abordar um pouquinho hoje, né, principalmente no que concerne o detalhamento especialmente validado para o câncer de língua, que é o mais comum, que a gente vai abordar um pouquinho mais também, né? E com relação à displasia epitelial oral, como eu já havia citado. Então, primeiramente, começa falando das desordens potencialmente malignas. A leucoplasia é uma placa ou mancha branca que não pode ser classificada clinicamente como qualquer outra lesão, é uma definição também da OMS que perdura desde as últimas classificações até a mais atual, né? Com os locais mais comuns de acometimento, soalho de boca, língua e palato mole, né? Lembrando sempre que é um conceito clínico, isso é o mais importante de pontuar, né? Por ser um conceito clínico, a gente tem que sempre estar muito atento, né, com os diagnósticos diferenciais, tá? E ela é a lesão cancerizável mais comum, né, cerca de 85% dos casos, e percebam que a possibilidade de transformação maligna, quando eu falar de líquen plano mais lá na frente, de repente vocês vão lembrar um pouco disso, né, ela é relativamente baixa, até 3% de chance de transformação maligna. Então, boa parte das leucoplasias verdadeiras potencialmente podem nem levar a óbito do paciente, o paciente vira a óbito de outra causa. Esse é um ponto interessante que a gente também vai discutir hoje, mas que de forma alguma retira a importância do diagnóstico da leucoplasia e da conduta correta, né? Então, é uma doença idiopática, né? Ou seja, tem uma etiologia desconhecida, apesar dos fatores associados serem aqueles mesmos, como a gente vai discutir em relação ao câncer de boca, do carcinoma epidermoide da cavidade oral, né, que é o principal câncer de boca, tabaco potencializado pelo álcool e a radiação ultravioleta, quando associada a quelite actínica, a gente vai ver também que quelite actínica pode apresentar várias áreas de leucoplasia associadas. Os homens são mais afetados, geralmente na faixa etária de por volta de 60 anos, e as lesões, né, principalmente ocorrem em língua, né, mesmo local de mais comum câncer de boca, vermelhão de lábio e soalho de boca, sendo que 90% delas já podem apresentar algum grau de displasia, provavelmente isso é um componente, ou eventualmente até mesmo já um carcinoma epidermoide em sua fase bem inicial. Por isso também, apesar de incomum, isso também pode ser observado. Aqui a gente vê um exemplo de leucoplasia delgada e lisa, né, a espessa e fissurada. Aqui na região mais central, a gente tem a área mais delgada e lisa, né, que é muito mais discreta, né, e enquanto aqui na periferia, a gente observa uma área mais, né, espessa e fissurada, que a gente pode observar até com mais detalhes se aumentar um pouquinho, né, aqui que seria uma fase mais inicial, e aqui na periferia, uma fase mais avançada, que teoricamente, pela clínica, preocuparia um pouquinho mais. Ainda estamos num espectro, né, de evolução das leucoplasias que a gente chama de homogêneo. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso numa figura que a gente está tentando, em breve, tem um livro nosso que deve ser publicado, né? Então, a leucoplasia pode apresentar displasia e invasão mesmo em áreas que não têm alteração clínica. Isso é um ponto crítico e que reforça também a importância da gente observar esses pacientes com cuidado, sempre muito, muito atento, né? Sempre muito de perto, né? Então, por isso que o termo preservação é muito importante. Preservar, acompanhar, a gente tem que sempre estar acompanhando os pacientes muito de perto, nunca podem ser esquecidos, mesmo que, teoricamente, eles apresentem uma leucoplasia numa fase muito inicial. Sempre com a realização de biópsias periódicas e dirigidas, direcionadas, né, que podem ser direcionadas né, com auxílio de testes, né, de exames complementares, como um teste azul de toluidina ou transiluminação tecidual. Né, como um exemplo aqui de transiluminação tecidual, onde a gente observa perda de fluorescência, né, na área que é a área de interesse. Então, um outro ponto importante é que tanto o azul de toluidina quanto a transiluminação tecidual, que também são muito úteis, obviamente, nas outras desordens potencialmente malignas, né, que é a elite actínica e
a eritroplasia, devem ser sempre utilizados com muito cuidado, e o senso clínico deve sempre prevalecer, visto que muitas vezes áreas de trauma também vão apresentar positividade, e aí vai ser um falso positivo, porque, na realidade, qualquer área de proliferação tecidual, mesmo que seja um tecido de granulação, uma área que esteja em processo de reparo celular, também vai apresentar este tipo de positividade. Então, na verdade, não é um exame muito específico, né? É, na realidade, muito pouco específico. Não são exames, né? Tanto a azulitologina quanto a transaminação. A leucoplasia homogênea, um fator importante que a gente tem que sempre lembrar, nossa colega estomatopatologista de Harvard esteve conosco em 2018 no congresso da SOBEP, aqui do Rio de Janeiro, e deixou essa mensagem muito importante para a gente, que cerca de 16% das hiperceratoses benignas evoluem para carcinoma devido a serem subdiagnosticadas por apresentarem atipias citológicas mínimas. E ela publicou recentemente, em 2019, né, uma proposta de modificação desses critérios, dos critérios histopatológicos para o processo de displasia epitelial oral, onde ela sugere, né, que a gente pense também nos aspectos arquiteturais, que eu acho sensacional. A gente não vai entrar em detalhe agora de todos esses contextos, até por não ter tempo, mas a gente vai tentar abordar de uma forma bem geral, né, e resumida o que é mais importante. E a gente começa falando da ceratose de significância incerta, né, onde você tem uma categoria de lesões que, após a biópsia, né, da suspeita leucoplasia, a gente observa uma hiperceratose que pode apresentar, né, acantose ou mesmo atrofia, né, e a atipia vai ser provavelmente mínima ou ausente, né, com a presença de inflamação variável ou nenhuma, né. Então, o que é importante da gente ter em consciência nesses casos é que a gente tem que lembrar que o patologista, idealmente, teria que ressaltar o fato dessa lesão provavelmente não ser reativa, né. Acho que esse é o principal ponto. Quando a gente falou de diagnóstico diferencial, o principal diagnóstico diferencial de lesões brancas na boca, né, são com certeza as traumáticas, a ceratose friccional, né, e esse é o principal ponto, né, áreas de projeção de superfície, né, essas papilomatoses, né, que podem apresentar-se levemente, né, e eventualmente com áreas que apresentam intervalo sem lesão. A gente chama isso de skip lesion, né, que a Suk mostrou, e a gente aqui, inclusive, consegue ver, se prestar atenção, né, isso é o que a gente veria no microscópio bem bonitinho, são esses pequenos intervalos de tecido normal entre as áreas de lesão. Se vocês prestarem atenção, existem vários pequenos intervalos. Então, aqui, claramente, no microscópio, a gente consegue observar, que a gente não vai focar no microscópio aqui, porque ninguém é patologista, com certeza não vai interessar tanto. Mas aí a gente vai já chegar lá, porque que isso é interessante, né? Então, o fato de botar provável não reativo deixa claro para o clínico que essa lesão provavelmente não tem uma etiologia traumática e que realmente é uma suspeita de uma lesão displásica, lesão epitelial displásica muito precoce, ou seja, um quadro de desordem potencialmente maligna na sua fase muito inicial, né? Da mesma forma, tem que se tomar cuidado com o infiltrado linfocitário em faixa ou em banda, né, justa epitelial, porque é algo que se observa demais, né, em uma condição comum que a gente tem que saber diferenciar, que é o líquen plano oral. Muitas vezes o líquen plano oral ocorre de forma exclusiva, né, sem que se apresente lesões em pele, como muitos já devem estar familiarizados, é uma doença dermatomucosa, né, de interesse dermatologista do estomatologista, né, do dentista. E é importante também a gente lembrar que essas desordens potencialmente malignas também podem apresentar esse infiltrado inflamatório muito parecido com aquele do líquen plano, e, portanto, somente esse fato não deve ser levado em conta para que feche o diagnóstico de líquen plano, tá? Então, é muito importante que a gente observe essas lesões sempre com muito cuidado, e aqui está um caso muito bem mostrado pela professora Suk Bin-woo, né, em gengiva, com a sua patologia, justamente, né, essa leucoplasia linear em gengiva, né, que jamais pode ser subestimada, né, e esses pacientes, né, sempre devem ser acompanhados com muito cuidado, né? E aqui, novamente, a skip lesion com o detalhamento microscópico, né, agora, somente para ilustrar, né, aqui no meio você tem um tecido normal e na periferia você tem a famosa skip lesion, né, a lesão que em pulo, né, se fosse fazer uma tradução literal, né?
Leucoplasias não homogêneas sempre preocupam mais, a gente vai mostrar um pouquinho. Muitas vezes esses casos, né, podem já representar carcinoma epidermoide em sua fase inicial. Então, outro detalhe importante também para a gente sempre levar em consideração as leucoplasias não homogêneas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso muito em breve, né, e ressaltar esse detalhe. Né? O tratamento também sempre deve se levar em consideração, né, através dessas biópsias, diagnóstico, né, a preservação, acompanhamento ao longo de toda a vida desses pacientes, uma vez que diagnosticados com uma desordem potencialmente maligna, né, e a remoção cirúrgica sempre que possível com o diagnóstico concluído. A eritroplasia também é um diagnóstico por exclusão da OMS, né, toda placa ou mancha vermelha que não pode ser caracterizada clinicamente como nenhuma outra conhecida, né, geralmente já vai apresentar um grau de displasia epitelial significativo, o carcinoma in situ, ou mesmo um carcinoma de células escamosas, também idiopática, com os mesmos fatores associados, né, da leucoplasia, do câncer de boca, a gente vai falar logo mais, né, placas ou manchas vermelhas, né, que são sempre muito preocupantes, preferencialmente em soalho de boca, língua e palato mole, né, geralmente afetando homens adultos com uma faixa etária um pouco mais elevada, percebam aqui, geralmente 65 a 74 anos, sempre lembrando a importância também de a gente atentar aos diagnósticos diferenciais, visto que é um diagnóstico por exclusão, só que nunca deve ser subestimada, né? A leucoeritroplasia, ou não, leucoplasia salpicada, ela tem um potencial de transformação maligna de acima de um quarto dos casos, quase um terço dos casos, né? Mais para um quarto, mas é muita coisa, né? E são lesões branco-avermelhadas que geralmente já apresentam displasia intensa, ou seja, hoje em dia já carcinoma in situ pela nova classificação da OMS. Aqui a gente tem um caso de leucoeritroplasia muito discreto, onde a gente apresentava já a nossa pequena úlcera aqui na região anterior do ventre para a borda lateral de língua, né? Percebam esse aspecto eritematoso posterior, aqui já era um carcinoma epidermoide, né? Inicial, e essa paciente foi tratada e depois não teve qualquer intercorrência, sendo acompanhada depois de muitos e muitos anos sem qualquer problema, né? Então, obviamente, o diagnóstico precoce é sempre o nosso objetivo principal. Quando a gente fala, quando eu falei da questão do espectro de evolução, essa ilustração que a gente realizou num capítulo que deve ser publicado mais à frente, né, junto de colegas de São Paulo, né, e da minha querida irmã que fez essa ilustração, né, que é designer em Londres, e baseada no famoso artigo de Bucco, que está tanto no livro do Neville quanto no livro da Suk Bin Woo, em diversos livros, porque justamente é muito importante, né, e relata de uma forma muito significativa, né, o que acontece, justamente o que acontece em laringe, né, que foi a sua origem, também acontece na boca, né, esse modelo é utilizado, né, de forma bastante consistente, aqui mostrando exatamente o que a gente tinha falado, a lesão em skip, né, a famosa lesão em intervalo que a doutora Suk mostrou, as leucoplasias de significância incerta, provavelmente aqui no comecinho, onde você tem atrofia com ceratose, né, atrofia do epitélio diminuído, né, então isso aqui jamais deve ser subestimado, isso que a gente alterou, né, e até esse segmento, onde tem a leucoplasia homogênea, né, a gente tem somente uma área de hiperceratose mais significativa, né, ou seja, hiperceratose, para quem não lembra, o extrato córneo, aquela área que é o que impermeabiliza a pele, o que na boca a gente não costuma ter tanto, na boca costuma fazer lesões brancas, né? Então, quando a gente começa a apresentar demais, a gente vai ter lesões brancas. Isso no microscópio é o que a gente vai ver, hiperceratose, né? A atrofia geralmente leva a lesões vermelhas, como a gente está vendo aqui no quadro mais avançado, na porção aqui de eritroplasia, né? E aqui a gente deixou claro também a questão que muitos autores gostam de utilizar quando faz o uso das lesões, né, não homogêneas em quadros branco-avermelhados, né? A gente tem o componente leucoplásico predominante, né? A gente tem uma leucoeritroplasia, quando o componente eritroplásico é predominante, a gente tem uma eritroleucoplasia, né? E aqui já, de acordo com a nova classificação da OMS, sempre, independente do grau de acometimento pelas células epiteliais displásicas, se você tem mais de 2/3 do epitélio acometido, você já tem um carcinoma in situ, não precisa ter todos os terços acometidos de forma, né, incrivelmente marcante, como no passado. Então, essa foi uma das grandes mudanças na nova classificação da OMS. Né? E aqui, né, a leucoplasia verrucosa ou nodular, que costuma muitas vezes ser um quadro de carcinoma verrucoso, que é um quadro
né, um quadro específico muitos classificam como um subtipo de carcinoma epidermoide que apresenta um comportamento menos agressivo, né, mas ele pode também se diferenciar e evoluir para um carcinoma epidermoide, que é o famoso carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular, tudo são sinônimos. Aqui exemplos, né, da leucoplasia homogênea para uma leucoplasia, né, não homogênea, que é a eritroplasia, tá? Então, não vamos entrar em muitos detalhes da ilustração por conta de falta de tempo, falar um pouquinho da leucoplasia verrucosa proliferativa, onde tem múltiplas placas ceratóticas com projeções rugosas e superfície que vão tender a se espalhar lentamente, com predileção pelo gênero feminino, crescimento persistente dessas lesões exofíticas e verruciformes, com elevado potencial de transformação maligna, seja para carcinoma verrucoso ou para carcinoma de células escamosas diretamente, né? Então, novamente, a SUCT e seu grupo de pesquisa, né, com a participação, inclusive, de Fábio Alves, de São Paulo, aqui do nosso Brasil, propôs um novo critério para o diagnóstico clínico da leucoplasia verrucosa proliferativa, justamente porque muitos casos de leucoplasia verrucosa proliferativa não apresentam essa característica verrucosa, a gente já vê isso na clínica há bastante tempo, né? Então, chamar essas lesões de leucoplasia proliferativa, esse quadro, né, é muito mais interessante, né, o leucoeritroplasia proliferativa. Tá? Aqui, com um tempo, né, de 60 a todos os casos de leucoplasias proliferativas vão desenvolver eventualmente um carcinoma, são quadros muito desafiadores. Aqui está um exemplo clínico de paciente que já tinha apresentado um carcinoma epidermoide de língua, né, um ano depois já apresentando uma leucoplasia delgada, né, e lisa, né, na região, na próxima região e chegando à região, e outras áreas também, inclusive lembrando muito o líquen plano, que é um aspecto que inicialmente pode confundir mesmo, né, um quadro inicial de leucoplasia verrucosa proliferativa pode confundir com o líquen plano e deve-se tomar bastante cuidado com isso, né? Com certeza. E falando no líquen plano, a gente tem aí um exemplo, né, do que a gente tem feito no INCA, tem um estudo de caracterização do potencial de malignização do líquen plano oral, né, nos pacientes que apresentam carcinoma epidermoide. A gente vê na prática clínica que, apesar da maioria das lesões não sofrer transformação maligna, a gente tem realmente muitos relatos, né, da ordem até 3%, bem próximo do que a leucoplasia apresenta, e existem, infelizmente, colegas que querem descaracterizar essa possibilidade. Eu não acredito que a gente deva tirar a preocupação do líquen plano jamais, tá? Então, com relação à queilite actínica, né, a queilite actínica, ela apresenta a radiação ultravioleta como fator etiológico, né, é a desordem potencialmente maligna do lábio, né, para quem não está familiarizado com esse termo, é um termo novo que se usa pela nova classificação do OMS para lesões pré-malignas, que era da classificação anterior, 2005, né. Então, é mais comum em homens de pele clara, né, apresentando principalmente vermelhão labial inferior, com evolução lenta, né, e com, infelizmente, poucas definições. A gente está até com um estudo para fazer uma definição, né, dermatoscópica, junto à dermatologia, né, da clínica dermatoscópica, para melhorar essa classificação que já foi proposta por um grupo brasileiro em 2017 da queilite actínica em 4 graus, né, mas a gente ainda carece aí de mais embasamento, né? A queilite actínica é classicamente definida como esse apagamento da comunicação do vermelhão do lábio com a pele, né? Essas múltiplas placas brancas, branco-avermelhadas, que podem eventualmente se desenvolver no lábio, né? E clinicamente a primeira coisa que a gente vê é justamente essa destruição do tecido conjuntivo, que a gente chama de elastose solar, né? Bem profundamente, as fibras colágenas são degradadas pela radiação ultravioleta, né? E o epitélio aparentemente normal, eventualmente atrófico, com hiperceratose, né? Mas a gente não pode jamais subestimar esse tipo de lesão, né? Percebam que um quadro de queilite actínica clássico, com um apagamento intenso aqui da área de vermelhão de lábio, né? Onde virou praticamente com metade dele quase pele, né? E essa crosta que não cicatrizava, na realidade se tratava de um carcinoma epidermoide francamente invasor, quase atingindo o músculo, né? Esse é um caso que me marcou bastante, né? Que inclusive apresentava invasão perineural, aqui a gente observa, né? Perdão, aqui é comedonecrose, né? Mas eventualmente podendo apresentar invasão perineural, né, nesses casos, né? Que era uma necrose dentro da ilha tumoral, que também é algo que preocupa em termos de gravidade, né? Aqui a gente tem um fluxograma bem interessante do Paul Spade, que é um patologista
de Universidade de Sheffield, que está aposentado lá na Inglaterra, e mostra justamente a diferença do paradigma que a gente tem observado em relação ao câncer de boca, né? As mulheres agora, a gente tem que ligar mais o sinal de alerta, está em vermelhinho aqui, percebo, não fumantes também. A idade já é médio, continua preocupando, mas médio, né? Assim como tabagismo. Com relação à localização e tipos de lesão, né, da patologia, já continua como sempre foi, né? Eritroplasia e displasia, quanto mais intensa, mais preocupante, né? E, obviamente, língua e solo de boca também localizações mais preocupantes, tá? Então, obviamente, também as lesões não homogêneas continuam sendo mais preocupantes, assim como os quadros de leucoplasia proliferativa, né? Que agora já é possível a gente chamar assim, ao invés de chamar de leucoplasia verrucosa proliferativa, né? Sempre tomar cuidado, né, e se preocupar, né, com as desordens potencialmente malignas da cavidade oral, através de um exame físico criterioso, bastante cuidado, né, usando as técnicas adjuvantes que forem possíveis para avaliar essas lesões clinicamente, para que se realize uma triagem desses pacientes, né, e sendo os resultados positivos, né, a gente tem aí vindo uma biópsia, né, marcadamente positiva, a gente, obviamente, tem que partir do princípio que esses pacientes estão em altíssimo risco de desenvolvimento de câncer de boca e jamais postergar, né? E sempre, mesmo que os resultados sejam negativos, acompanhar esses pacientes muito de perto, uma vez que a gente tenha certeza que essa lesão, a gente não tem a certeza que essa lesão é uma desordem potencialmente maligna, tá? Então, o câncer de boca tem os principais fatores etiológicos, como os mesmos das desordens potencialmente malignas, tabagismo potencializado pelo etilismo, né? O HPV, no caso da orofaringe, né, que a gente vai entrar em detalhe, radiação ultravioleta no vermelhão do lábio. Aqui, pelas estimativas do INCA, né, esse produto que nosso instituto gera anualmente, a gente tem aí mais de 15 mil casos estimados para 2021, né, sendo quase acima de 11 mil em homens, né, sendo o quinto mais comum nos homens, né, e acima de 4 mil em mulheres, né, com uma quantidade de óbitos acima de 5 mil, sendo quase 4 vezes maior nos homens que nas mulheres, né? Existe uma tendência muito grande no mundo para o aumento de casos de carcinoma de células escamosas, especialmente em língua, em pacientes jovens, mulheres e leucodermas, muitas vezes, né, de cor branca, né? E no Brasil, aparentemente, esse aumento de casos, né, de câncer de base de língua é expressivo, mas acima de 50 anos, e a gente não tem visto tanto esses casos de paciente, apesar de observar, a gente não tem visto esse aumento tão intenso, né, em casos de HPV positivo, né, de carcinoma epidermoide HPV positivo relacionados, né? Então, aqui está o estudo da Head and Neck, que mostrou já essa mudança de paradigma na epidemiologia do câncer de carcinoma de células escamosas na língua, né, e mostrou isso realmente a tendência global, principalmente nos países desenvolvidos, né, e Tota mostrou que nos Estados Unidos isso está ocorrendo, inclusive, em homens, né, apesar de não ser uma tendência tão geral assim, né. Sempre tomar cuidado, né, não pode deixar de observar com muita atenção as bordas laterais de língua, né, principalmente assoalho de boca, mas sempre realizar um exame físico criterioso, depois de uma anamnese mais detalhada possível, avaliando todas as mucosas, né, todas as superfícies mucosas da cavidade oral, até mesmo orofaringe, né, observando com todos os detalhes, né, inclusive um exame físico extraoral bem criterioso, lembrando que os carcinomas, de uma forma geral, a gente não está falando só de câncer de boca, tendem a gerar metástase em linfonodos, né, via linfática. Então, essas cadeias linfonodais devem ser avaliadas com muito cuidado para buscar, né, linfonodos firmes à palpação, fixados em bordos profundos, que sempre vão preocupar mais, né? Esse foi o nosso artigo que mostrou esse aumento de tumores de base de língua, principalmente em homens acima de 50 anos, e a triste realidade do Brasil, né, que a maioria dos casos são diagnosticados aqui no Brasil, né, em estadiamento clínico 3 e 4, né, e a gente precisa realmente melhorar muito, tanto os níveis de educação, que foram baixos, né, nesse estudo, e também estratégias de promoção de saúde, né, recursos, né, com relação aos cuidados desses pacientes, né. Uma realidade muito triste, o foco foi no câncer de língua, que é o mais comum, né, aqui no Brasil, e a gente mostrou, inclusive, em um estudo ainda mais recente, que publicamos esse ano, na Oral Diseases, que a gente tem, né, esses pacientes com sobrevida de 5 anos,
né, acima de 60 anos, ainda pior, né? A gente tenderia a pensar que casos mais jovens, quanto mais jovem, pior, mas a gente realmente tem que tomar muito cuidado com o câncer de boca, né, independente das idades, né, não subestimar nenhuma lesão branca ou vermelha, né, e a gente já tem, né, contexto mais contemporâneo possível, a gente tem marcadores histopatológicos de importância prognóstica no câncer de boca, né, mais comum, que é o carcinoma de células escamosas, né, especialmente em língua, que é onde ele está mais validado, né, então para lesões pequenas, estimadas aí, que são abaixo de 4 centímetros, é importante levar em consideração esse budding tumoral, que são as pequenas células, né, no fronte de invasão, na região mais profunda de invasão, né, quando você tem, né, um grupo de 5 ou menos células neoplásicas se desprendendo do tumor principal. Isso é um critério que deve ganhar cada vez mais importância, que tem sido visto, que aumenta os riscos de recorrência e diminuição de sobrevida, né, nesses casos, mesmo nos casos iniciais. A gente tem que entender isso, é uma das formas, uma das vias de começar a tentar entender por que o câncer de língua, mesmo em casos bem iniciais, né, ele tem aí quase 1/5 dos casos vindo a óbito, né? Então, a profundidade de invasão já alterada, já alterou a nova classificação do OMS, né, quando a profundidade de invasão é de 5 milímetros, né, entre 5 milímetros e 10 milímetros, né, já tem um cutoff entre T1 e T2, você já aumenta um grau na classificação tumoral, mesmo que essa lesão clinicamente não tenha uma dimensão de superfície que teoricamente a classificasse com um grau mais grave, né? E da mesma forma que esse cutoff acima de 10 milímetros entre T2 e T3, né? Também avança um grau na classificação, né? A razão de neoplasia e estroma neoplásico também, né? Carcinoma de células escamosas de língua inicial, está cada vez mais sendo estudada, né? Isso não está falando do tecido conjuntivo de sustentação, mas do tecido conjuntivo que está realmente associado com câncer, né? E isso está cada vez mais sendo estudado, da mesma forma que a presença do infiltrado inflamatório, né? O estudo dos linfócitos que estão associados a esse carcinoma de células escamosas inicial, também com esse cutoff abaixo de 20, acima de 20%, que tem sido cada vez mais estudado e deve tomar mais importância com o tempo. Falando brevemente de melanoma de mucosa, a gente publicou em 2019 uma atualização com direções futuras, falando de imunoterapia e terapia-alvo molecular, que a gente vai falar brevemente. O melanoma da mucosa oral ocorre na quinta a sétima década de vida, cometendo mais homens, né, e geralmente em mucosa palatina, gengival e labial, né, surgindo, né, é uma lesão pigmentada que deve ser sempre, qualquer lesão pigmentada da cavidade oral deve ser sempre respeitada, sendo nodularidades e áreas de hemorragia, né, levantando mais suspeitas, né, quanto mais enegrecido, maior alteração de coloração, maior suspeita. Aqui apenas um caso para ilustrar, a gente já não vai ter muito tempo hoje para entrar em detalhe, mas a gente tem aqui um exemplo, né, da coleção de Rosai Collection, né, e a gente sempre tem que tomar cuidado. A gente mostrou num estudo recente também na revista do grupo Nature que casos de melanoma do lábio e cavidade oral, né, tem 2 vezes mais chance de risco de morte precoce, né? Esse é um estudo epidemiológico envolvendo dados de base de dados secundária em todo o Brasil, né? E, obviamente, sempre tentando seus diagnósticos diferenciais, que para o dentista são super importantes, e somente a biópsia que vai definir, né, um acompanhamento muito próximo, né, se é uma tatuagem por amálgama, se é, né, um névoa melanocítico ou uma lesão pigmentada, né, que represente uma dermatoscopia, com o auxílio dos dermatologistas, né, com minha querida esposa, que está aqui como terceira autora desse estudo, para a gente pensar no lentigo e em outras lesões, né, onde você tem somente um aumento da quantidade de produção de melanina ou mais melanócitos, né, que não representam um névoa verdadeiro. Aqui, brevemente, o carcinoma epidermoide de orofaringe, né, para mostrar o que é a orofaringe para vocês e onde esse tumor costuma acontecer, né, a classificação TNM nova também. Aqui mostra esses tumores associados ao HPV de orofaringe estão localizados principalmente aqui nessa região de tonsilas linguais, tá? Mas não exclui a preocupação com qualquer outra área, sempre que a gente tiver a possibilidade de fazer testagem para HPV, né? Lembrando que o câncer de boca não é exclusivo de língua e soalho de boca. Aqui está um caso, né, que suspeita de doença periodontal com meses e meses de evolução que não resolvia, né, chegou a mim um carcinoma epidermoide
Então, lembrando que sempre, qualquer material que for removido deve ser levado, enviado para a patologia, né? A gente tem aqui um caso, também um estudo recente, que foi resultado do meu pós-doc em oncologia, que foi terminado agora esse ano, mostrou também a epidemiologia dos tumores de glândulas salivares maiores no Brasil, e mostramos que, felizmente, tem uma realidade bem melhor do que os tumores mais comuns, que são câncer de boca tradicional, como a gente já havia falando, né? A gente não vai ter mais tempo para falar, já atingi meu tempo aqui, mas quem sabe uma próxima oportunidade eu possa falar um pouquinho de terapia alvo-molecular, imunoterapia para vocês, que é de importância também para o cirurgião dentista, né? Eu deixo aqui o editorial, né, que eu mandei o link já para vocês, e vocês fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, vai ser um prazer, né, tirar a dúvida de vocês, tá? Sempre lembrando, né, o câncer de boca tem cura, né, se diagnosticado inicialmente, especialmente, a chance é sempre muito maior, 136 diz que saúde está disponível, né, oferece inclusive tratamento gratuito para quem tem a vontade de cessar o tabagismo, programa de cessar o tabagismo gratuitamente, onde o INCA, através de programa de prevenção nessa área, né, controle do tabagismo muito forte, né, e a gente tem que sempre lutar pelos nossos pacientes, né? Aqui meu e-mail para quem quiser tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.